digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Marcos, capítulo 16. Hoje nós vamos passar o ensinamento do batismo. Amém. Lembrando que no próximo domingo teremos o batismo aqui nos dois horários. Na reunião da manhã, às 8 horas, e a reunião da noite, às 6 horas. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Glória a Deus. Vou reler novamente somente o versículo 15 e o 16, que vai dizer: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Amém? Nós vamos ficar somente nesses dois versículos e vamos estudar esses dois versículos. Vamos fazer uma oração antes. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, já glorificamos o seu santo nome, e agora nós te pedimos, Deus vivo, santo e fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir o Senhor falar em nossos corações, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos para o Senhor tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida. Em nome do Senhor Jesus, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade hoje, amanhã e eternamente nos nossos corações, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Pode se assentar. Hoje nós vamos meditar sobre o batismo, a importância do batismo nas nossas vidas, O batismo, ele é tão importante que aqui no Evangelho de Mateus, vamos aqui no Evangelho de Mateus, que a gente vai ver o próprio Jesus se batizando. Evangelho de Mateus capítulo 3, e João Batista vai declarar para Jesus: carece eu ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim. Olha aqui no Evangelho de Mateus capítulo 3, no versículo 14. Acharam? Vai dizer assim: João opunha-se-lhe, porém dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, vindo sobre ele. Mas olha como é importante aqui o batismo nas águas. O próprio Jesus, sendo Deus, ele se batizando nas águas, e João ainda declarando para Jesus: eu que careço ser batizado por ti, e Jesus Cristo dizendo: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. No versículo 16 vai dizer: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. A importância de ser batizado nas águas. Como é importante ser batizado nas águas. Cornélio, em Atos capítulo 10, quem puder estar indo lá para estar adiantando, ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem temente a Deus, e ele vai
ficar orando, e o anjo vai aparecer para ele, e vai falar para ele enviar alguns mensageiros lá na casa onde que Pedro estava, e para chamar Pedro, porque a palavra que ele precisava ouvir estava na boca de Pedro. E isso vai acontecer. Pedro vai até ele, e Pedro vai declarar sobre Jesus Cristo. E quando Pedro termina de falar as palavras, eles vão ser batizados no Espírito Santo antes do batismo. E Pedro, ele vai olhar assim: tudo bem que vocês foram batizados no Espírito Santo, mas convém que vocês também sejam batizados nas águas. Vamos aqui em Atos capítulo 10. Então hoje nós vamos meditar a importância do batismo nas águas. Atos capítulo 10, no versículo 44, vai dizer assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. No versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Olha aqui, eles foram batizados sim no Espírito Santo, mas Pedro está declarando: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhes que ficassem com eles por alguns dias. Olha Pedro mandando que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, um batismo das águas. Igual este estudo, esta palavra vai declarar, João falando: eu batizo nas águas, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo, Então primeiro vem o batismo, e depois, primeiro vem o arrependimento, e depois vem o batismo, e depois que o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. Mas aqui aconteceu diferente. Você vê que primeiro Pedro, ele vai falar a palavra de Jesus Cristo. Eles primeiro vão ser batizados com o Espírito Santo, e depois eles vão ser batizados nas águas. E por que isso aconteceu? Porque Deus já conhecia o coração de Cornélio e da sua família. Ele já era temente a Deus, ele já tinha uma vida de oração. E eu fico imaginando a oração de Cornélio. Eu creio que ele fazia essa oração: não permita, Deus Todo-Poderoso, que eu venha passar uma vida aqui em uma religião que não vai levar à salvação. Que o Senhor venha abrir os meus olhos. E Deus envia um anjo e fala assim: o que você está querendo ouvir está com Pedro. Eu fico pensando, por que um anjo já não falou com ele, né? Porque Jesus Cristo falou assim: aquele que ouve um dos meus pequenininhos, a mim me ouve. E um daqueles que rejeita um dos meus pequenininhos, é a mim que rejeita. Por isso que Pedro, ele está sendo enviado ali para a casa de Cornélio. Por isso que ele vai estar pregando ali a palavra de Deus para Cornélio, e eles vão ser batizados primeiro no Espírito Santo, e depois eles vão ser batizados nas águas. Mas entenda isso. Você vê que Pedro, ele vai declarar: pode alguém porventura recusar a água? Não pode. Eu costumo dizer que até no Antigo Testamento existia já o batismo, e eu gosto de provar isso através das Escrituras, através da palavra. Até os nossos antepassados, eles foram batizados nas águas ali. Noé, vamos aqui em 1 Pedro, só para os irmãos entenderem o que Pedro ele vai declarar aqui no livro de 1 Pedro. Capítulo 3. E esse texto aqui, ele é forte demais, meus irmãos. Ele é forte demais, porque
Pedro ele vai declarar que enquanto Noé estava construindo uma arca, representava ali a misericórdia de Deus. Enquanto Noé estava construindo a arca, enquanto Noé construía a arca, mostrava a misericórdia de Deus. E até hoje mostra a misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque Jesus Cristo ele ainda não veio. Por isso que estamos no ano aceitável do Senhor. Então no versículo 20, para não ficar só nas minhas palavras, do capítulo 3, acharam? Os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco a saber 8 pessoas foram salvas através da água. Olha no versículo 21, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele está falando que a qual figurando o batismo, agora também vos salva, que o dilúvio figura o batismo, simboliza o batismo nos tempos de hoje. Então aqui o batismo também aconteceu na época de Noé, que a Bíblia está deixando bem clara, a qual figurando o batismo agora também vos salva. E também a palavra de Deus vai declarar também na época quando Moisés libertou o povo do deserto, do Egito. Vamos aqui em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios capítulo 10. Então presta bem atenção, que o batismo existia também no Antigo Testamento. No versículo 1 vai dizer: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então eles foram batizados ali na nuvem e também no mar. Quando eles passaram ali, já simbolizava o batismo. E paramos para perceber, para imaginar, para estudar que eles foram batizados, mas devido à desobediência deles, eles não vão entrar na terra prometida. Deus ele vai levantar Josué e vai entrar um novo povo na terra prometida, e eles vão ser batizados também no Rio Jordão, antes deles entrar na terra de Jericó, antes deles darem a volta ali, as 7 voltas nas muralhas. Eles vão ser batizados ali, também simbolizando o batismo nas águas. Então, até no Antigo Testamento, o batismo já era citado. As pessoas às vezes perguntam para mim: pastor, uma pessoa que não é batizada não vai ser salva? A palavra de Deus é uma só. Ele fala assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O que é condenado? Condenado é uma pessoa que já foi condenada. Condenado é uma pessoa que não vai ser salva. Por isso que ele está falando: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Mas pastor, e aquele rapaz na cruz lá, ele não foi batizado, o que o Senhor me diz disso? É igual fala, a palavra de Deus não pode ir contra a palavra dele mesmo. Ele fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas paramos para entender onde que esse rapaz estava. Ele estava onde? Ele estava numa cruz. Ele poderia descer dali? Ele não poderia descer dali. Tem muitas pessoas que se encontram no hospital
E isso que chama muito minha atenção, porque Deus, Ele não abandona a gente nem mesmo na hora da morte ali, nem mesmo na hora da morte. Você vê que tem dois homens ali na cruz junto com Jesus. Um ali, prestes a morrer, vai negar Jesus, e mais o outro não, ele vai declarar: lembra, Senhor, quando voltares no teu reino. E Jesus Cristo vai declarar: ainda hoje entrarás comigo no paraíso, ainda hoje entrarás comigo no paraíso, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Então olha, Jesus Cristo não nos abandona nem mesmo na hora que a gente está prestes a falecer. Ele não nos abandona nem na hora que a gente está prestes a falecer, a morrer. Ele sempre vai falar conosco. Então, por isso que ele foi salvo. Não tinha como ele descer, não tinha como ele ser batizado. Igual eu disse, muitas pessoas se encontram no hospital. Eu mesmo já fui fazer uma visita onde o rapaz estava no leito, ele estava prestes a morrer. E eu comecei a pregar para ele a salvação. Olha, você tem que aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Está vendo essas imagens? Você tem que quebrar, você tem que tirar isso do seu coração. Somente Jesus Cristo salva. Você aceita Jesus? Ele falou assim: eu aceito Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Passou algumas semanas e Deus recolheu ele, mas ele foi salvo. Ele foi salvo, ele foi salvo. Eu creio, por isso que eu falo, Jesus não nos abandona nem na hora da morte, nem na hora da morte. Mas o que é de assustar é que ninguém sabe o jeito que vai morrer. Tem muitas pessoas que estão andando assim e do nada tem um infarto e não tem como ninguém chegar ali. Você aceita Jesus, você se arrepende. Eu vi um vídeo que chamou muito minha atenção. Um rapaz, não sei o que ele fez. Eu creio que foi uma coisa assim, uma coisa que colocou raiva em muitas pessoas, porque muitas pessoas estavam cuspindo nele, muitas pessoas estavam falando assim: está pagando o que colheu, o que plantou, olha aqui, você não presta. E ele lá com a boca cheia, eu não sei se ele tinha estrupado, eu não sei se ele era igual esse rapaz que morreu, esse Lázaro, mas só sei que tinha uma mulher, uma serva de Deus ali, uma cristã, que saiu no meio daquela muvuca, licença, no meio daquela rodinha, e se ajoelhou nele assim e falou assim: aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Esse rapaz olhou assim para essa mulher e fez assim, com a boca sangrando: aceito. O rosto dele mudou, ele morreu, mas com um sorriso no rosto. Às vezes ele estava vendo coisa que ninguém estava vendo. Ele estava vendo já a luz: vem meu filho, eu te perdoo. Mas o batismo, ele é muito importante sim para as nossas vidas. O batismo, ele é importante demais para as nossas vidas. Pastor, então quer dizer que uma pessoa, só porque ela não se batizou, ela não vai ser salva? Tem muitas pessoas que se batizaram e não são boas. Elas continuam só fazendo coisas ruins. Elas não vão ser salvas. Essas pessoas que praticaram coisas boas e só porque não foi batizadas, não vão ser salvas. Igual eu falo, a palavra de Deus pode passar céus e terras, mas a minha palavra não passará. Já tem um capítulo, e o versículo que é em Lucas capítulo 18, aquele jovem rico, quando vai falar com Jesus, ele vai dizer: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo vai declarar: bom é Deus. Você conhece os mandamentos: não roubarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, e dê um bom testemunho. Ele vai dizer: todas essas coisas eu já faço. Ele vai falar: mas te falta uma. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você quer ver um cara bom igual esse, que honrava o seu pai e sua mãe, dava um bom testemunho, e mesmo assim ele não estava sendo salvo? Então não quer dizer ser bom, quer dizer ser obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus.
a palavra de Deus, então essa pessoa não vai ser salva, não vai ser salva, porque Deus, Ele é Espírito, entenda isso. Deus, Ele é Espírito, Ele fica procurando verdadeiros adoradores aqui, ó, verdadeiros adoradores. Ele fica sondando o meu coração e o seu coração. Eu falo assim, olha, se um irmão, sabe, estiver na Bahia, no meio do mato, igual um índio ali, onde somente um só vê Ele, Deus Todo-Poderoso, se ele pegar, olhar para o céu e começar a clamar a Deus, Deus Todo-Poderoso, eu não quero perder a minha salvação, Deus Todo-Poderoso, me ensina o caminho que eu tenho que andar, que eu tenho que seguir. Eu falo para os irmãos, da mesma maneira que Ele fez com o eunuco, Ele faz na vida desse irmão. Ele envia Felipe ali para salvar essa alma. Mas muitas pessoas não são salvas por religiosidade, muitas pessoas não são salvas por coração duro com Deus, por coração duro para a palavra de Deus. Então muitas pessoas não são salvas porque elas não querem entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, por causa do coração, se qualquer irmão, eu falo assim, ó, se hoje você está aqui na igreja, meu irmão, foi porque você clamou a Deus. Em algum momento da sua vida, você pediu a ajuda de Deus, e por isso que hoje você está aqui. Então, por isso que hoje você está aqui, por isso que hoje você está aqui, por isso que eu falo, não vai ser salvo. Uma pessoa que não se humilhar, se não clamar, pode estar em qualquer lugar, no deserto, igual esse eunuco estava. Deus envia sempre um mensageiro, um Felipe ali para pregar. Aí Felipe vai declarar, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Você crê no Senhor Jesus? Eu creio. Então, você vai ser batizado, meu filho. Você vai ser batizado. No Evangelho de João, capítulo 3, igual eu falo assim, meus irmãos, olha, não é questão de você servir Deus não, também, meu irmão. É igual eu falo assim, não é questão de ficar, igual eu falo assim, ó, fala para mim um defeito aqui no Nicodemos, fala para mim, fala, Nicodemos fumava? Não. Nicodemos ele bebia? Fala para mim. Não. Nicodemos se prostituía? Onde que Nicodemos falhava, minha gente? Onde que Nicodemos falhava? Jesus Cristo olhar para ele e falar assim, é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Às vezes Deus está falando aqui, às vezes, olha, eu tenho anos na sua presença, mas Deus fala assim, é necessário você nascer de novo. Às vezes nós não entendemos o que é nascer. E Jesus Cristo vai olhar para aquele homem sábio, aquele homem que quando falava as pessoas temiam, umas aplaudiam, oh Nicodemos, é a boca de Deus falando, mas outras temiam, porque ele tinha a Torá, ele conhecia. Eu sempre falo assim, eu acho que a sorte daquela mulher que cometeu o adultério foi antes de ter encontrado Jesus, porque se ela fosse já na direção de Nicodemos, Nicodemos ia falar, pode apedrejar, porque ele conhece a lei, e ele está procurando Jesus, e Jesus Cristo vai falar aqui no versículo 5 para ele, em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água, olha a importância do batismo na água, isso é Deus falando, o próprio Deus que se batizou também nas águas. Ele mesmo poderia colocar assim, eu fiz tudo, porque eu vou me batizar? Mas ele, para mostrar exemplo, fala, se eu me batizei, você também tem que se batizar. Se eu sendo Deus me batizei, você também tem que se batizar. Ele vai falar para Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E olha o que chama a minha atenção, aqui ele está falando em entrar. Para entrar tem que ser nascido da água e do Espírito Santo. Mas olha aqui no versículo 3, no versículo 5 ele fala, para entrar no reino de Deus tem que ser nascido da água e do Espírito Santo. Mas no versículo 3 ele vai dizer, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
não pode ver o reino de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Se uma pessoa não se arrepender de coração, nascer novamente. E o que é nascer? Nascer é se arrepender das coisas desse mundo e andar conforme a palavra de Deus. Se a pessoa não se arrepender, ela não vai ver. Por isso que às vezes eu prego, às vezes eu tento falar, olha, essa religião não está no caminho, olha isso daqui. Eu falo para quem se alimenta da palavra, para quem tem um conhecimento, para quem vive escritura, para quem gosta de estudar, ela ouve e ela vai pesquisar. Mas para quem não vive a palavra, vive o que o homem dá para comer, você fala, aquilo é como se fosse uma pedra jogando no peito, que fere os ouvidos, sabe, faz a pessoa ficar com raiva. Por isso que eu falo assim, tem muitas pessoas que vão morrer por causa da religião e nunca vai ter um encontro por causa da palavra, porque ele fala de nascer, ele fala nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Aí acontece que eu posso estar pregando a palavra e a pessoa entendendo como uma parábola, levando a palavra para outro sentido. Igual eu preguei domingo, não temas, porque eu sou contigo. E quando eu falo assim, não temas, né? Tem muitas pessoas que são perseguidas, sim, por causa da sua escolha de sexo, por causa do seu trabalho ali, alguma coisa que está acontecendo. Mas na hora que ele fala não temas, ele está falando para aqueles que estão sendo perseguidos por causa da palavra dele, por causa daqueles que estão dando um bom testemunho, estão suportando. Então uma pessoa que não se arrependeu das coisas desse mundo, sempre vai falar assim, olha que a palavra falou que eu não temas. Mas se estiver num erro, num pecado, essa palavra não está sendo referida para você. Essa palavra está sendo referida na hora que a gente está sendo perseguido e a gente sabe, por causa da palavra de Deus, por causa do meu comportamento nessa empresa, por causa do meu comportamento assim dentro de casa, por causa do meu comportamento em tal área. Então, por isso que ele fala assim, aquele que não nascer de novo, não nascer para as coisas de Deus, aquele que não nascer para Deus, ele nunca vai conseguir ver o reino de Deus, ele nunca vai conseguir entender as coisas de Deus. É igual aqui em Mateus, só para os irmãos entenderem, Mateus capítulo 13, você vê que tem fariseus aqui, tem judeus ouvindo a palavra de Deus, conhecedores da palavra, mas não conseguiam entender o que Jesus Cristo estava falando. Quando ele falava do semeador, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, no versículo 10, os discípulos vão perguntar para Jesus por quê. Para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não. Jesus vai dizer no versículo 11 do capítulo 13, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que têm lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendem com o coração, e se convertam, e eu os curarei. Eu os curarei. Por isso que ele está falando, porque eles ouvem de mau grado, as coisas deles estão nesta terra. Então, igual eu falo, se a pessoa não nascer novamente, não nascer assim para Deus, arrependido, olha, eu quero aprender a andar nos teus caminhos, eu quero aprender, Pai, a te agradar, eu quero andar com o Senhor, igual a palavra fala, Noé andava com Deus, eu também quero, igual a palavra fala, e Noé andava com Deus,
né? E Deus tomou para ele. Então eu também quero. Mas para isso, meus irmãos, precisa nascer de novo. Quer nascer de novo? Nascer de novo é não viver nas coisas desse mundo, é viver as coisas espirituais, as obras do Espírito Santo. Quais são? Qual que é as obras do Espírito Santo? Qual que é? Você sabe? As obras do Espírito Santo é amor, longanimidade, mansidão. Essas são as obras do Espírito Santo. Essas são as obras do Espírito Santo. Essas são as obras do Espírito Santo. Então é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. É isso que Jesus Cristo está declarando. Mas vamos voltar aqui no Evangelho de João, que é um texto rico, capítulo 3. Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer novamente não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos vai dizer para Jesus: como é que pode um homem velho como eu, Jesus, tornar a entrar no ventre da minha mãe? No versículo 4. E Jesus Cristo vai dizer: o que é nascido de carne, Nicodemos, é carne, e o que é nascido de espírito é espírito, Nicodemos. O que é nascido de carne é carne, Nicodemos. O que é nascido de espírito é espírito. Então aqui já quebra batismo de criança. Para aqueles que creem no batismo de criança. Uma criança, se eu trazendo uma criança que perguntar: você tem pecado? Ela vai falar: não tenho pecado. Ela não sabe o que é pecado. Ela não sabe o que é pecado. Então por isso que aqui eu já quebro o batismo de criança. E na hora que Jesus Cristo fala assim: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para entender isso, nós tem que abrir agora no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, presta atenção aqui, do sangue é o primeiro que ele vai citar, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando ele fala assim do sangue, né, aqueles que não nasceram do sangue, é aqueles que nasceram assim de a força, sabe? Aquelas mulheres que foram abusadas. Na hora que ele fala do sangue, é a força. Na hora que ele fala do sangue, aqueles que não nasceram do sangue. Na hora que ele fala assim, daqueles que não nasceram do sangue, ele também já vai declarar: nem da carne. Da carne é aquelas pessoas que vão lá para o carnaval, vai pular ali, você entendeu? E acaba conhecendo uma pessoa e tem aquele desejo da carne ali, e acaba nascendo uma criança. Por isso que ele vai falar: nem do sangue, nem da carne, e nem do homem. Do homem é o que? Um casal, os dois juntos. Vamos ser pai, vamos ter um filho. Por isso que ele vai declarar: nem do sangue, nem da carne, nem do homem, mas sim de Deus. Então é escolha. Nascido de Deus é assim, você pegar e falar assim: eu me arrependo, Deus Todo-Poderoso, eu me arrependo e eu quero andar nos teus caminhos, eu quero nascer novamente. Então isso é individual. Então por isso que eu falo: um pai não pode batizar um filho, o pai pode apresentar o filho. Pai pode apresentar o filho, mas eu falo: se o pai não vem na igreja, se a mãe não vem na igreja, não adianta nada apresentar. O filho não vai ouvir, tendo os ensinamentos das doutrinas de Deus. O filho não vai conhecer a Deus. Por isso que só apresentar não quer dizer nada. Por exemplo, se a pessoa não trazer o filho, se não ensinar, não dar exemplo, o filho não vai andar no caminho do Senhor.
Então apresentar é igual Maria. Maria ia todo sábado na sinagoga. Teve um dia que o menino estava tão acostumado assim na sinagoga que quase não foi embora. Ela ficou procurando lá, mas tendo um ensinamento. Então é isso que uma mãe, por isso que eu falo, a mãe nunca pode deixar o filho em casa, né? Nunca pode deixar o filho em casa, tem que trazer. Não, mas meu filho é bagunceiro, traz que Jesus cuida assim, transforma, mas traga para já ter um ensinamento na presença de Deus, Vamos voltar aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus Cristo vai dizer no versículo 5 para Nicodemos: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer novamente da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E ele vai dizer: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. No versículo 8, Jesus Cristo vai declarar: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. E Nicodemos vai perguntar: como pode isto? E Jesus vai responder: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então eu falo assim, meus irmãos, então aqui eu aprendo, não é só ser batizado. Eu aprendo assim que não é porque eu me batizei que eu vou ser salvo. O batismo representa nascer. Então só para você ver como Jesus Cristo está falando: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer novamente não pode ver o reino de Deus. Então você pode se batizar, mas não quer dizer que você vai entrar. Você pode ver, às vezes você pode ver, mas para entrar no reino de Deus, meu irmão, tem que ser nascido, minha irmã, das águas e do Espírito Santo. E eu falo assim, o Espírito Santo só vai habitar quando a gente abre o nosso coração, quando a gente deixa Ele agir. Por isso que a palavra fala: o reino de Deus é tomada à força. Na hora que fala tomada à força, é aqui, é a gente que às vezes tem que sair desse trono e deixar Deus trabalhar. E quando Deus trabalha, meu irmão, por isso que a palavra fala: humilhado será exaltado, porque Deus, Ele vem fazendo a gente mudar o ambiente, tanto da nossa casa, do nosso trabalho, assim, deixando o Espírito Santo agir com paciência, com mansidão. Então, igual eu falo assim, só ser batizado não quer dizer que vai salvar alguém. O batismo acontece a mesma coisa, que acontece da mesma maneira que aconteceu com os nossos antepassados, quando eles foram libertos lá com Moisés, né, Valdinei? Com Moisés do Egito. Eles foram batizados, mas não entraram na terra prometida. Então só o batismo, meu irmão, não quer dizer nada. Eu falo assim: ser batizado com o Espírito Santo é você buscar. Você vê que Cornélio, ele está buscando ser salvo, ele está buscando o Espírito Santo. Por isso que em Lucas vai dizer: pedi e dai-se-vos-á, buscar e encontrarei. Na hora que ele fala isso, as pessoas distorcem as coisas desse mundo. Vem, a palavra fala pedi, mas se você ler lá, ele vai falar assim: qual é o pai? O filho pedindo um peixe vai dar um escorpião, e assim em diante. Ele vai falar assim: se vós, sendo maus, dá boas coisas para os filhos, quanto mais o Pai Celestial para aqueles que pediu o Espírito Santo. Aqui está o segredo: o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Jesus Cristo vai buscar aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, aqueles que buscaram. Por isso que eu falo: olha, ora toda noite, sabe, vai fazendo um exercício, 10 minutos, acrescenta 20, passa 1 hora orando, falando com Deus.
tem que ter uma comunhão com Deus. Não é só ser batizado, não. O que adianta ser batizado e a pessoa não ter não ler a palavra, sabe, não entrar em oração? Sabe por que Pedro pecou? Porque Pedro não estava orando. Jesus Cristo levou Pedro lá para o monte. Pedro, você não pode orar nem um minuto comigo, Pedro. Você não pode orar nem uma hora comigo, Pedro. Então, quando a gente deixa de orar, a gente abre brechas. Você entendeu? Pega isso para o seu coração. Pega isso, porque se você não estiver orando, no dia que vier o dia da tribulação, igual aconteceu com Daniel, você vai ceder, você vai entregar tudo para o inimigo, você não vai aguentar pressão. É igual Paulo lá, na hora que falaram, ó, não vai lá para Jerusalém não, que eles vão te amarrar com a cinta aqui. Paulo, ele vai falar, eu quero saber que me amarre, eu estou pronto para levar a palavra de Deus, até mesmo para morrer. Mas isso requer oração, meu irmão. Senão você não vai aguentar no seu casamento, senão você não vai aguentar na sua casa, senão você não vai aguentar no seu serviço. Requer oração. Então faça igual Daniel, ora lá, começa a buscar. É isso que Deus pede às vezes. É isso que Deus pede sempre para nós. Ele quer ter intimidade, Ele quer te ouvir falar. Então dobra sempre o seu joelho, começa a orar, começa a fazer um exercício ali. Amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Guarde essa palavra para você que está nos assistindo. O segredo é se batizar. Sem o batismo, a palavra de Deus é clara: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Será condenado. Passei um ensinamento aqui, falando que quem não for batizado não vai ser salvo. Passei alguns textos, alguns versículos. É só você meditar. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Amém, família.